Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 204 da nossa jornada, dia 23 de julho. E seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 6, Atos 10, Jeremias 19 e Marcos capítulo 5. Prepare o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 6. Inicia um novo ciclo da história de Israel. Mais uma vez, o povo faz o que era mal aos olhos do Senhor e, como consequência, é entregue aos midianitas. Diferente de outros opressores, os midianitas não queriam apenas dominar Israel, queriam esgotá-lo. Todos os anos esperavam a colheita e invadiam a terra como gafanhotos, destruindo plantação, rebanho. Então o povo passa a viver escondido, com medo, sobrevivendo em vez de viver. Quando finalmente clamam ao Senhor, Deus envia um profeta que relembra o êxodo e a aliança e diz: Eu sou o Senhor, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O sofrimento deles era consequência de terem abandonado aquele que os havia libertado. É nesse contexto que encontramos Gideão, escondido num lagar, malhando trigo para não ser visto pelos inimigos. Então o anjo do Senhor aparece e declara: O Senhor está com você, homem valente. Aos olhos humanos, Gideão escondido parecia tudo menos valente. Mas Deus não chama as pessoas pelo que elas enxergam em si mesmas. Chama pelo que sua graça fará nelas. Gideão abre o coração e faz perguntas que muitos já fizeram. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Ele conhecia as histórias do Êxodo, mas tinha dificuldade de reconciliar algumas maravilhas com a realidade que vivia. Deus não responde explicando cada sofrimento. Responde chamando Gideão para participar da solução. Vá nessa força que você tem, estou enviando você. A força de Gideão estava na presença de quem o enviava. Gideão insiste que é o menor da família, mas Deus responde com uma frase importantíssima: Eu estarei com você. Moisés ouviu isso, Josué ouviu isso, Jeremias ouviu isso, os discípulos ouviram isso e a igreja também. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Antes de enfrentar os midianitas, porém, Deus manda Gideão enfrentar um inimigo mais próximo, a idolatria dentro da casa do próprio pai. O primeiro altar que precisava cair era o de Baal em Israel. Deus normalmente começa a transformação dentro de nós, antes de nos usar para transformar outros. Gideão ainda tinha medo e derrubou o altar durante a noite. Mas mesmo uma obediência tímida continua sendo obediência. Deus trabalha com pessoas em processo, não apenas com pessoas prontas. Quando chega a hora da guerra, o Espírito do Senhor reveste Gideão, transformando aquele homem inseguro em líder de Israel. Ainda assim, ele pede o sinal da lã. O Senhor não repreende Gideão, ele responde, o que fortalece a sua fé para a batalha que viria. O capítulo inteiro revela um Deus que não desiste de pessoas inseguras. Ele corrige, ensina, fortalece e transforma. O herói da história nunca foi Gideão. Sempre foi o Senhor. Partindo agora para Atos, capítulo 10. Marca oficialmente a nossa entrada, as dos gentios, na igreja, sem que precisem se tornar judeus. Até aqui, o evangelho já havia alcançado os samaritanos, mas Cornélio representa algo novo, um romano, oficial do exército que ocupava Israel. Lucas faz questão de mostrar o seu caráter. Cornélio era piedoso, generoso, perseverante em oração, porém, ainda precisava conhecer Jesus. Enquanto Deus prepara Cornélio,
também prepara Pedro. Pedro sobe ao terraço para orar e, justamente durante esse momento de comunhão, recebe uma visão de um grande lençol contendo animais considerados impuros. Quando Deus diz, mate e coma, Pedro resiste, porque a sua vida toda aprendeu a distinguir o puro do impuro. Mas Deus responde, não considere impuro aquilo que Deus purificou. A visão não tratava principalmente de comida, tratava de pessoas. Por isso Pedro permanece refletindo até que o Espírito manda que acompanhe os homens enviados por Cornélio. Deus trabalha simultaneamente nos dois lados da história. Fala com quem busca e transforma quem irá anunciar. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro já declara: Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Essa frase muda tudo, porque a separação entre judeus e gentios que existia havia séculos por causa da aliança mosaica, não definiria mais quem poderia fazer parte do povo de Deus. Cornélio, então, conta toda a sua experiência e Pedro faz um resumo lindo da vida de Jesus. E esse é um excelente modelo para nós também usarmos para apresentar Cristo a alguém. Ele diz, Deus enviou Jesus, ungiu com o Espírito Santo, ele andou fazendo bem, curou oprimidos, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu às testemunhas e agora oferece perdão a todo aquele que crê. O centro da mensagem nunca foi a religião, mas uma pessoa, Jesus. Antes mesmo de Pedro terminar de falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre todos. Os judeus que acompanhavam Pedro ficam admirados porque Deus havia derramado o mesmo Espírito sobre os gentios. Em Pentecostes, o Espírito confirmou o nascimento da igreja. Agora, confirma que os gentios pertencem à mesma família. O batismo nas águas vem depois, porque Deus já havia dado o seu testemunho. A igreja aprende que a salvação não depende de etnia, tradição, mas da fé em Cristo. O capítulo termina com Pedro permanecendo alguns dias naquela casa, algo que antes seria impossível para um judeu. O Evangelho não apenas muda corações, ele derruba muros que pareciam intransponíveis. Partindo agora para Jeremias, capítulo 19. Jeremias recebe a instrução de comprar um pote já pronto e levá-lo ao Vale Tofete, lugar marcado por muitas práticas de idolatria em Judá. O povo havia distorcido completamente quem Deus era, atribuindo-lhe práticas que ele sempre condenou. Depois de anunciar o juízo, Jeremias recebe a ordem: quebre o pote diante das autoridades. Então Deus explica: assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. A diferença entre o capítulo 18 e o 19 é que enquanto o barro era maleável, havia possibilidade de arrependimento, reconstrução. Agora, após anos de endurecimento e rejeição contínua da palavra, o juízo torna-se irreversível. Não porque Deus queira destruir, mas porque o povo recusou repetidamente todos os convites ao arrependimento. Jeremias volta então ao templo e repete publicamente: vocês foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Essa é a raiz do problema, a dureza do coração. Deus falou por meio da lei, profetas, disciplinas, convites, mas o povo insistiu em fechar os ouvidos. O capítulo nos lembra que a paciência de Deus é imensa, mas não deve ser confundida com indiferença ao pecado. Enquanto hoje ouvimos sua voz, ainda estamos no tempo de barro sobre a roda. O convite ao arrependimento continua aberto por causa de Cristo. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 5 reúne 3 milagres que revelam a autoridade de Jesus. Primeiro, ele encontra um homem dominado por uma legião de demônios. Esse homem vivia entre túmulos, isolado, era violento, incapaz de ser controlado. Os espíritos, ao verem Jesus, o reconhecem imediatamente e imploram para não serem enviados para fora daquela região. E entram numa manada de porcos, que se precipitam penhasco abaixo e morrem. Os demônios fazem com os porcos exatamente aquilo que desejam fazer com a vida humana: conduzir à destruição.
Cristo, porém, veio para libertar e restaurar. O homem, antes dominado pela legião, agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele deseja seguir com Jesus, mas recebe uma outra missão. Vá para sua casa e conte tudo que o Senhor fez por você. Ele é o primeiro missionário enviado. Nem todos são chamados para deixar a sua cidade. Muitos são enviados justamente de volta para ela, para testemunhar entre aqueles que conhecem a sua história. Na sequência, Marcos une duas histórias. A de Jairo, chefe da sinagoga. Ele chega desesperado porque sua filha de 12 anos está morrendo. E enquanto Jesus caminha com ele, uma mulher que sofria havia 12 anos de hemorragia toca em suas vestes. Segundo a lei, ela era considerada impura e vivia excluída. Depois de gastar tudo com médicos sem encontrar solução, ela pensa: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E é exatamente isso que acontece. Jesus então pergunta quem o tocou e traz aquela mulher do anonimato para um relacionamento pessoal. Ela não saiu apenas curada, saiu restaurada em sua dignidade, ouvindo Jesus chamá-la de filha. A fé não estava na roupa de Jesus, mas na pessoa de Jesus. Enquanto isso, chega a notícia: a filha de Jairo morreu. Todos consideram a situação encerrada, mas Jesus responde: não tenha medo, apenas creia. Ao entrar na casa, ele é ridicularizado quando diz que a menina dorme. Então ele afasta a multidão incrédula, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi. Imediatamente ela se levanta, começa a andar. Não existe área da existência sobre a qual Cristo não tem autoridade. Os demônios obedecem, a doença desaparece e a morte recua diante de sua voz. Aquele que atravessou o mar para libertar um homem atormentado é o mesmo que atravessa o vale da morte para devolver uma filha aos seus pais. Em Jesus encontramos um Salvador, cuja compaixão é tão grande quanto o seu poder. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje, pela Tua palavra, pela Tua paciência conosco. Obrigada pela autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, que possamos viver uma vida contigo, com dignidade, sabendo que somos filhos de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 205 da nossa leitura.